Olá, amigos. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis, no texto que fala sobre a eficácia da prece. Quando Allan Kardec vai comentar uma frase de Jesus, onde ele diz assim: quando vocês quiserem algo, peça com muita confiança que Deus vos concederá. E Allan Kardec faz uma análise dessa frase de Jesus, dizendo que Jesus está falando da fé em Deus, mas daí ele vai colocar que nós estamos num mundo de expiação, de provas, que nem tudo que a gente pede a Deus a gente vai ser consentido, porque nós precisamos de determinadas dificuldades, que Deus sabe o que é melhor para nós. E ele diz assim no item 7, o que Deus vos concederá, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, muitas vezes, Allan Kardec escrevendo, o que Deus vos concederá muitas vezes será a coragem para enfrentar a tua dificuldade, a paciência para suportá-la até o final e a resignação, quer dizer, para aceitá-la conforme ela veio. E além disso, Deus vai nos conceder os meios para nos livrarmos dessa dificuldade através das ideias sugeridas pelos bons espíritos. Olha que ensinamento profundo. O que isso significa? Significa que sem nós vermos, quando nós pedimos com convicção, os benfeitores espirituais vão vir nos inspirar qual caminho a seguir. Então Allan Kardec nos apresenta uma página em seguida, no item seguinte, um fato, assim, uma narração, onde ele diz assim: tomemos um exemplo, um homem está perdido num deserto, sofre horrivelmente de sede, sente-se desfalecer e deixa-se cair no chão. E ele ora, pedindo ajuda a Deus, e espera, ele não tem força, está lá no deserto. Nenhum anjo lhe vem trazer água, quer dizer, ninguém se materializa. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir para determinada direção. Então, Allan Kardec está nos dizendo como que trabalham os espíritos quando vão responder às nossas preces, quando pedimos a Deus o auxílio. E aí diz Allan Kardec nesse caso, aí a pessoa se levanta e ele segue naquela direção, intuído pelos benfeitores, e logo encontra água. E quando ele encontra água, ele se dessedenta e se fortalece e prossegue a sua jornada. No ano de 2013, chegávamos no final do ano, minha neta, que vive desde o nascimento aqui em casa, hoje com 16 anos vai estar fazendo, ela estava com 9 anos de idade. E nós estávamos a educando moralmente na questão de pegar os brinquedos que ela não usava mais, para poder doar para as crianças que não tinham condição, principalmente na época de fim de ano, no Natal, onde todo mundo troca presentes e tem gente que não tem condição de receber presentes. E ela já estava separando os seus brinquedos que ela não usava. E eu não achava onde que eu poderia levar esses brinquedos. Sabia que tinha as creches, mas eu queria levar para alguém que distribuísse nas cidades, conhecesse as pessoas mais carentes. E aí eu procurei na internet e achei no Facebook, eu não tenho Facebook, mas achei no Google, eu achei lá uma oficina de socorro assim, aos carentes, de uma senhora de Londrina, que ela contava uma história naquela página, vamos dizer assim, do YouTube. Ela contava uma história em que ela passou por uma situação muito difícil e que acordou daquela situação com esse trabalho. Liguei para ela e fui lá e conversei. A história dela foi tão comovente, porque lembra exatamente isso que Allan Kardec coloca no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu pedi a ela autorização para divulgar a sua história. Isso em 2013, era fim de ano. Sei que nós não estamos em época de fim de ano, mas o trabalho dela não tem época, é o ano todo. Então eu fui, conversei com ela, Dona Rosana, eu falei, ela contou a seguinte história. Ela disse assim: eu havia me aposentado, já fazia 3 anos do banco, mas eu não sabia quanto minha aposentadoria seria difícil. Meu marido já era aposentado, não parava em casa, vivia, ia pescar, tinha os compromissos com os amigos, soube construir a sua aposentadoria com muita vida, muita vitalidade.
E eu não sabia o que seria ser aposentada. 2 filhos, o menino já tinha saído de casa. Logo que eu me aposentei, a menina se casou. E ela saiu de casa e eu me vi sozinha. Entrei numa depressão profunda. 1 ano só chorando. Eu não via razão para a existência. Meu marido chegava em casa, me via daquele jeito, se desconsolava, ele não sabia o que fazer porque eu chorava descompensadamente. Uma depressão insuportável. Sempre fui católica, mas já não frequentava há muito tempo nenhuma igreja em função do próprio trabalho que eu tinha. Mas certo dia, no centro da cidade, passando, olhei para um colégio de irmãs e vi uma capelinha ali no jardim. E tive o ímpeto de entrar. Entrei, aquela capelinha estava vazia. No começo eu me sentei para tentar conversar com Deus, que há muito eu não fazia. Resolvi me ajoelhar, como fazemos os católicos. Eu estava tão deprimida que eu me deitei no chão, de bruços, não havia ninguém. E chorei piamente e pedi a Deus que me ajudasse. Não sei quanto tempo eu fiquei ali, disse a dona Rosália. Só sei que eu acordei, de repente eu senti uma energia que me envolvia, me deu uma força, eu me levantei, vim rapidamente para casa, fui para o quarto da minha filha e pensei comigo, vou arrumar esse quarto. Eu já não gostava de entrar lá desde que ela havia se casado. Abri seu guarda-roupa e me surpreendi, porque eu encontrei ali mais de 20 brinquedos que ela tinha guardado desde a infância dela. Brinquedos novos ou semi-usados. Tinha brinquedo que estava ainda embalado, que ela nunca tinha aberto, estava no plástico. E eu, quando fui abrindo aqueles presentes e vendo a beleza, eu pensei, não é justo que isso fique aqui em casa quando tem tanta gente carente precisando de brinquedo. E isso era junho e julho, gente, não era época de Natal. Por isso que eu disse no começo que essa história não tem época, embora tivesse sido construída para o Natal. Aí ela conta que ela chamou o marido, embalou todos aqueles brinquedos, lembrou que o brinquedo não era um delas, ligou para a filha, pediu autorização se poderia doar aqueles brinquedos. Ela disse que poderia doar todos, eram muitos. Ela embalou-os todos, o marido pesquisou, descobriu qual era a região mais carente de Londrina, procuraram, lá tinha uma creche, foram conversar com a diretora se poderiam doar aqueles brinquedos, conheceram as crianças. Ela se emocionou muito, mas não mais depressivamente. Ela chorou com alegria dentro do seu coração por ver que estaria fazendo bem para aquelas crianças. Então, a mulher falou assim, vem aqui é o quartinho deles brincarem. Quando ela entrou, e ela olhou no chão, ela viu alguns brinquedos ali jogados, tão velhos, semi-destruídos. Ela sentiu uma compaixão dentro do seu coração, que ela não teve dúvida. Ela deixou os brinquedos novos e pediu autorização para levar os velhos. Levou, chegou em casa e teve uma nova ideia. Eu vou limpar esses brinquedos, vou consertar e vou devolver para a creche. E ela foi para o tanque, era junho para julho, um frio, ela conta. Ela começou a lavar, esfregar brinquedo por brinquedo que poderia ser lavado. E a sua mão foi gelando naquela água e ela conta que ela pensou assim, puxa vida, podia ter um raiozinho de sol. E era aquele nublado de inverno, um frio. E ela com aquela água gelada, quando ela pensa, poderia ter um raiozinho de sol, ela ouve dentro da sua mente um pensamento que vem como se alguém lhe dissesse, esse é o raio de sol da sua vida. Era o que ela estava fazendo. Naquele momento, ela teve a ideia de dar o nome para aquele trabalho de Raio de Sol. E ela chamou a oficina Raio de Sol. E hoje vocês entram no YouTube e vocês vão ver o último trabalho dela, que todo ano ela faz. Eram 200 presentes, depois 300, depois 1000, depois 2000. Cada ano ela vai conseguindo doar para muito mais crianças carentes da região. E para nós, os espíritas que ouvimos Allan Kardec nos dizendo que quando o homem está no deserto, morrendo de sede, uma sede horrível, caído ao chão, sem força para se levantar, é só orar e pedir a Deus que não vai faltar aquele impulso que os espíritos superiores vão dar, como para nossa amiga, que sentiu a força para se levantar, a vontade de seguir tal direção, onde ela encontrou a água que iria descedentá-la, nesse caso, a água da caridade. Um grande abraço a todos.